Fala galera aí do Bastidores do Esporte. Hoje vamos analisar a vitória cachapante aí de 5 Holanda ou Países Baixos, 1 Suécia pela segunda rodada de Copa do Mundo, num grupo aí que interessa muito o Brasil, o grupo F, o grupo do chaveamento do Brasil nas 16 avos de final. Claro, para quem ficar em primeiro no grupo. O que a gente se viu hoje foi, aparentemente, quem só olha o placar de 5-1 acha que foi um baile, né? Mas foi um jogo muito equilibrado. Foi um jogo muito efetivo por parte dos Países Baixos, por ter feito 5 gols, mas na verdade foi um jogo muito equilibrado. Um jogo onde as duas partes conseguiram jogar bem. O ataque da Suécia, mesmo que não efetivo para fazer gol, ele conseguiu ser efetivo nas finalizações de perigo e fez com que o goleiro dos Países Baixos, Verbruggen, conseguisse fazer grandes defesas. Inclusive, foi 9 chutes no alvo, sendo desses 6, 7 defesas totais e sendo 3 dentro da pequena área. Então a gente conseguiu perceber de fato um grande volume de jogo da Suécia, só que faltou efetividade, faltou combinar com o goleiro dos Países Baixos. Ele fez uma grande tarde de sábado lá nos Estados Unidos, conseguiu fazer uma grande partida. Vale destacar também a belíssima partida de controle do meio campo de Frank de Jong. É o cara que mais toca na bola, é o cara que mais tem um refino, que consegue sair de trás, consegue articular junto com Gravenberch e Reinders. E eles conseguem fazer um trio de meio campo muito interessante. Só errou 2 passes no jogo, tocou 53 vezes na bola e só errou 2 passes, então foi uma belíssima partida de controle. E é um cara, né, muito necessário, saiu no meio do segundo tempo justamente para ser poupado quando o jogo já estava decidido por 4-1 à época. Vale um destaque também muito importante que Ronald Koeman conseguiu fazer com a seleção holandesa, a seleção dos Países Baixos, foi a adição de Brobbey no ataque, deslocando o Malen para a ponta direita, colocando ele no centro para ser aquele cara que ia combater com os zagueiros que são muito altos, suecos, zagueiros trancudão, igual o Lindelof, que tem esse estilo mais de jogo no corpo, e ele conseguiu ir bem, ganhou quase todas, principalmente no primeiro tempo, para conseguir resolver o jogo de fato, logo no início do jogo, com 2 gols de Brobbey, um com assistência de Gakpo e um com assistência de Dumfries. E foi um jogo muito efetivo, justamente desse atacante. Eu acho que é uma adição muito boa para quando a Holanda jogar com zagueiros que são muito mais lentos e mais de jogo físico. Eu acho que vai ser muito importante do que uma Holanda mais móvel, como foi no primeiro jogo contra o Japão, justamente porque o Japão ele é um time mais móvel, então necessitava disso. Então é muito bom ver essa análise do treinador e conseguir entender o que ele tentou fazer e que deu certo, né? De fato, com 2 gols foi premiado. Os primeiros 2 gols dele em Copa e os primeiros 3 gols dele na seleção. Ele só tinha feito 1 gol antes e consegue mais 2 para ser premiado com uma belíssima partida. Além dele, além do goleiro que fechou tudo, vale se destacar também Dumfries. Deu 2 assistências, é um lateral barra ala que ataca muito espaço. Quem acompanha ele jogando na Inter de Milão consegue ver que ele é um cara que ataca muito espaço bem, consegue fazer gols, consegue fazer muitas assistências. É um lateral diferenciado mesmo. É um lateral que tem um complemento bom com o Van der Ven, que é o lateral esquerdo, que é um pouco mais defensivo e veloz. Então a gente conseguiu perceber hoje que os destaques holandeses eles foram bem distribuídos, mas o MVP da partida não tem como ser outro. É o craque Cody Gakpo, 2 gols, uma assistência, conseguiu quebrar o ímpeto da Suécia, que a Suécia estava pressionando, quando estava 2-0 ainda, a Suécia começou a pressionar, começou a colocar a zaga mais recuada dos Países Baixos e pressionar o seu goleiro Verbruggen. E ele conseguiu com 2 gols, logo no iniciozinho do segundo tempo, jogar essa pá de cal na seleção sueca, na torcida que estava apoiando no estádio, que estava fazendo muito barulho. E ainda conseguiu esse passe ali para Brobbey no primeiro tempo. Ele é o melhor da Holanda atualmente, como o Memphis está voltando de contusão, o ritmo de jogo está fraco, é reserva atualmente,
e merecidamente reserva por estar não 100%. E nos destaques suecos vai justamente para a dupla de ataque, Isaac e Gyökeres. Eles são uma dupla de ataque que se complementa muito bem. Começou mal a partida, na pausa para hidratação o treinador conseguiu inverter eles de lado, conseguiu conversar com eles, inverter eles de lado. Eles começou a pressionar bastante a zaga, tanto de Van Dijk quanto de Van Dijk, e conseguiu meio que confundir os dois zagueiros holandeses para conseguir ser mais efetivo. No segundo tempo, foi premiado Elanga, que entrou no segundo tempo, fez o seu gol. Foi premiado com a partida que também ele entrou bem, sempre vem entrando bem nos jogos da Suécia, Elanga. Mas faltou, eu acho, combinar com o goleiro holandês, com o Verbruggen, porque ele fez uma partidaça, partida da vida dele de Copa, e a Suécia não soube aproveitar as suas chances. Foram 20 finalizações contra apenas 12 da Holanda. Só que das 12 da Holanda, 5 parou na rede, e das 20 da Suécia, somente uma parou na rede. Então a gente consegue perceber muito bem que uma foi mais certeira, mais efetiva, e a outra nem tanto. As outras estatísticas: posse de bola, quase 50% para cada, empate técnico. Troca de passes, a Suécia um pouquinho mais, mas tudo ali na casa das 350 trocas de passe. Faltas por igual, escanteios bem parecido. Então foi um jogo que foi muito parecido, só que o detalhe final foi o aproveitamento das finalizações. O pé estava mais calibrado na Holanda, os contra-ataques foram bem aproveitados e a Holanda conseguiu fazer uma vitória extremamente importante. Vale lembrar, para quem não tem noção ainda dessa estatística, que a Holanda está sem perder em Copa do Mundo desde 2010, quando perdeu lá atrás para a Espanha numa prorrogação com um gol de Iniesta, lá na final, em 2010. E a gente consegue perceber que ele só foi eliminado das Copas que foi justamente nos pênaltis. Então, entre empates e vitórias, já são 14 jogos de Copa do Mundo onde a Holanda, ou Países Baixos, está sem perder. Então, é um desafio muito perigoso se cair no chaveamento do Brasil a Holanda. Tomara que não. Tomara que seja Suécia ou Japão. Antes eu estava com medo um pouco do Japão. Agora, olhando todo esse jogo de hoje, o retrospecto que foi contra o Japão também, o jogo de 2-2, acho que eu prefiro mais Suécia ou Japão para o Brasil enfrentar nas 16avos de final. Mas quem quer ser hexa não tem que escolher adversário. Mas se for para escolher, eu prefiro Suécia ou Japão. O grupo ficou interessante, ficou com a Holanda em primeiro com um saldo absurdo de 4 gols, Suécia em segundo porque Japão ainda joga hoje contra a Tunísia na madrugada. E para o Japão sonhar com a primeira colocação, ele tem que fazer saldo. Ele tem que fazer saldo contra a Tunísia porque a Holanda ainda pega a Tunísia. Além do Japão ter que pegar a Suécia ainda e ganhar para tentar, com a Holanda, brigar pelo saldo de gol. Por quê? Porque o saldo de gol é o segundo critério de desempate, porque o primeiro é justamente o confronto direto, onde foi 2-2 Holanda e Japão. Logo, o segundo critério vai ser justamente esse saldo e vai ser muito importante. Inclusive, para a Suécia, ter tomado 5 foi muito ruim, porque o saldo dela zera, porque ela tinha feito 5-1 na Tunísia, e ela tomou um 5-1 agora da Holanda, o saldo dela zera. E é muito importante para os melhores terceiros lugares, que é o primeiro critério para os melhores terceiros lugares da Copa, é justamente o saldo de gols. Então é muito importante você não tomar goleada. Eles tomam a goleada, a sorte foi que eles tinham aplicado uma goleada também sonora na primeira rodada na Tunísia de 5-1 também, então igualou. É para a Suécia abrir o olho, é para o Japão também abrir o olho, e quem sabe também aí o torcedor brasileiro ficar esperto com essa Holanda ou com essa Suécia e Japão, que tem um jogo bem interessante. Apesar do 5-1, a Suécia mostrou um poder de reação, não de gols, mas de pelo menos nível de jogo, muito melhor no segundo tempo, mesmo tomando os gols posteriormente. Então é isso. Logo mais faremos o vídeo aí na madrugada do Japão contra a Tunísia para finalizar esse grupo F, um grupo muito interessante do Brasil. No mais, curta e compartilhe nosso vídeo. Siga se você não segue ainda e ative o sininho, justamente porque toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai mandar justamente para você que está com o sininho ativado. Um abraço e valeu!